Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite. Laboratórios Pfizer e BioNTech anunciam que concluíram os testes com a vacina anti-Covid-19. Segundo as empresas, o imunizante tem 95% de eficácia. As farmacêuticas vão pedir autorização para iniciar a vacinação nos Estados Unidos. E você vai ver também. Estudo divulgado em revista científica mostra que a vacina elaborada na China e no Butantan também tem alta eficiência contra o coronavírus. O Amapá sofre o segundo apagão em 15 dias e a Justiça Eleitoral marca as eleições municipais em Macapá para 6 de dezembro. Operação policial em 3 estados e no Distrito Federal prende advogados que atuavam como mensageiros da maior facção criminosa do país. Um prédio de 5 andares tombou na região metropolitana de Belo Horizonte e corre o risco de desabar. 15 famílias de imóveis vizinhos foram retiradas das casas. Era quase meia-noite quando parte do terreno cedeu após uma forte chuva e o prédio tombou. O edifício fica no bairro Ponte Alta, na cidade de Betim, e estava na fase final de construção. Moradores das casas vizinhas se assustaram com o barulho. A região estava sem energia elétrica e houve muita gritaria. Eu escutei um barulho muito alto, parecia um terremoto, né? Quando eu vim, os meus vizinhos já estavam gritando para me sair de dentro de casa. Segundo a Defesa Civil, o prédio corre o risco de desabar a qualquer momento. 15 famílias tiveram que sair de casa às pressas. Cláudia é diabética e não conseguiu pegar nem as doses de insulina que ela precisa tomar diariamente. A única coisa que eles deixaram eu fazer é pegar o carro e a cachorra. Eu não peguei documento, eu não peguei remédio, eu não peguei nada. Esta família passou o dia na calçada. Os moradores saíram tão apavorados que não lembraram de pegar nem as máscaras de proteção. A casa deles fica bem ao lado do prédio e, em caso de desabamento, pode ser atingida. É uma sensação horrível. Pensar que as minhas coisas, as coisas que a gente conquistou, tá tudo lá dentro. O prédio passou por uma vistoria hoje cedo e os técnicos avaliaram que não é possível recuperar a estrutura. A Defesa Civil vai entrar em contato com a construtora para determinar a demolição. Hoje pela manhã aconteceu uma reunião entre o advogado da empresa e a equipe de advogados da prefeitura. Nessa reunião ficou definido que a responsabilidade para a demolição compete à empresa, por ser uma obra privada. Segundo a prefeitura de Betim, a obra estava em situação regular. As famílias desalojadas foram cadastradas e quem não tem para onde ir deve ser encaminhado para hotéis da região. A construtora ainda não se manifestou. O dono teve um mal súbito e foi hospitalizado. Na sede da empresa, ninguém atende às ligações. Muita angústia, muito sofrimento, porque a gente imagina que acontece com os outros, mas a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. Que situação. Um motorista de aplicativo foi morto por um policial militar após uma briga num posto de combustíveis em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista de aplicativo, Diego Soares Sampaio, desce do carro branco com a mulher. O casal vai em direção ao veículo preto, onde estava o policial militar Gilvani Peçanha de Ataíde. O homem corre em direção ao PM, que estava de folga. Ele atira pelo menos 2 vezes. O crime aconteceu ontem à noite em Niterói, na região metropolitana do Rio. Testemunhas contaram que o policial discutiu com o frentista e o casal, que estava na fila para abastecer, reclamou da demora. Houve uma nova discussão. Diego foi baleado no abdômen e encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu. Ele ceifou a vida do meu irmão, cheio de planos. Um menino que saía para trabalhar, mesmo com as dificuldades, os perigos que tem de quem trabalha com motorista de aplicativo. Uma discussão no posto. E acontece a tragédia. O PM foi ouvido na delegacia de homicídios e liberado. Ele afirmou que atirou no motorista para se defender. A polícia militar abriu um procedimento interno para apurar o caso. Diego deixa a mulher e uma filha de 8 anos. Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, um guarda civil municipal reagiu e impediu um assalto em um hortifruti. Um dos criminosos foi preso e o outro morreu no local. As câmeras de segurança mostram os criminosos dentro do estabelecimento em Guarulhos. O homem no chão é um guarda civil municipal que passava pelo local. Ele é rendido e assaltado, enquanto outros 2 bandidos retiram o dinheiro do caixa. Em um momento de distração,
o guarda saca a arma e dispara várias vezes contra os 3. Um dos tiros atingiu um dos criminosos, que morreu no local. O dono do estabelecimento contou que estava com um sócio e com uma ajudante no momento em que os bandidos entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Segundo a vítima, os bandidos roubaram uma quantia em dinheiro e também trancaram um trio dentro de um banheiro. Aí peguei, fechei a janela e tranquei a porta e fiquei lá dentro. Um dos assaltantes conseguiu fugir, o outro foi preso. Com eles, os agentes apreenderam um revólver calibre 38. A justiça tornou réu o pai de santo Heraldo Lopes Guimarães, conhecido como Pai Guimarães de Ogum. Ele é acusado de estuprar 4 fiéis, entre elas 2 menores de idade, durante supostas sessões espirituais em São Paulo. A juíza do caso, no entanto, determinou que Heraldo responda em liberdade. A promotoria recorreu da decisão por entender que existe risco de fuga. Os abusos teriam ocorrido entre 2010 e 2019 num templo na zona sul da cidade. Em nota, a defesa do pai de santo afirmou que as acusações são falsas, com motivações financeiras criadas por sua ex-companheira. A Polícia Federal investiga um advogado e desembargadores de Minas Gerais que são suspeitos de envolvimento em um esquema de troca de favores e privilégios em decisões da Justiça. O prédio da segunda instância da Justiça de Minas amanheceu com equipes da Polícia Federal na porta. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nos gabinetes dos desembargadores Geraldo Domingos Coelho e Paulo César Dias. Os dois são alvos da Operação Cosme, que apura um suposto esquema envolvendo advogados que pagavam para ter privilégios no andamento de processos e julgamentos. Na casa do advogado Luiz Carlos de Miranda Faria, foram apreendidos computadores, documentos, celulares dos suspeitos e cerca de R$50 mil em espécie. A investigação teve início após a análise do celular do advogado Ildeu da Cunha Pereira Sobrinho, que morreu este ano, vítima de infarto. Nas conversas, um dos desembargadores cobra um aumento de salário para a sobrinha dele, que trabalhava para um dos grupos empresariais beneficiado pelo esquema. Em nota, o Tribunal de Justiça informou que confia nas instituições e mantém um compromisso com a transparência e valores institucionais. A Associação dos Magistrados Mineiros disse estar perplexa com o vazamento da operação, mas acredita na inocência dos desembargadores. Nós não conseguimos contato com o advogado Luiz Carlos de Miranda. Uma operação no Rio de Janeiro desarticulou um esquema envolvendo empresários e auditores da Receita Federal. Eles são suspeitos de blindar empresas de fiscalização da Receita. Agentes da Polícia, da Receita e do Ministério Público Federal cumpriram 46 mandados de busca e apreensão nas regiões serrana e metropolitana do Rio. Em um apartamento do Leblon, na zona sul da capital, eles encontraram uma grande quantidade de joias e até barras de ouro. Na Barra da Tijuca, zona oeste, um dos alvos da ação guardava dólares e euros. No escritório de um empresário em Inhaúma, na zona norte, havia mais dinheiro ainda não contabilizado. Em Teresópolis, na região serrana, os agentes encontraram R$ 22.400 no carro de um dos investigados. Segundo o Ministério Público Federal, os investigados participavam de um esquema que envolvia empresários e auditores para blindar empresas de fiscalização da Receita Federal. 2 grandes redes de supermercados do Rio de Janeiro, Guanabara e Mundial, são suspeitas. Segundo as investigações, elas compravam notas frias para obter de maneira ilegal créditos tributários para reduzir o pagamento de impostos. Os mandados foram expedidos pelo juiz federal Marcelo Bretas, que também é o responsável pelas ações da Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele determinou o afastamento de 5 auditores da Receita Federal e o bloqueio de quase R$520 milhões em bens dos investigados. A Operação Armadeira 2 é resultado da colaboração premiada de um empresário preso na primeira fase da ação, realizada em outubro do ano passado. Na ocasião, 11 suspeitos foram presos, acusados de participar de um esquema de extorsão. Entre eles, Marco Aurélio Canal, supervisor de programação da Receita Federal da Lava Jato do Rio. Durante a operação, mais de R$1 milhão foram apreendidos com os investigados. Segundo o MPF, eles usavam informações de inquéritos e de processos para cobrar propinas de alvos da Operação Lava Jato.
Em nota, a rede de supermercados Guanabara diz que está à disposição das autoridades para o esclarecimento dos fatos. A direção dos supermercados Mundial fez o mesmo e acrescentou que já forneceu aos agentes os documentos solicitados. No Rio de Janeiro, 16 pessoas foram presas, acusadas de pertencer a uma quadrilha especializada em roubos de cargas e carros na capital e na Baixada Fluminense. Cerca de 100 policiais civis foram às ruas para cumprir 19 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão na capital e em municípios da Baixada Fluminense. O grupo é suspeito de roubar cargas em rodovias, carros e residências de luxo. Os roubadores, eles já iniciavam ali a ação sabendo que havia alguém para comprar esse produto do roubo e vender em algumas feiras clandestinas e atividades comerciais irregulares. Entre os presos está Roberto Jefferson Carvalho Campos, apontado pela polícia como um dos líderes da quadrilha. Na ação, os agentes também apreenderam uma grande quantidade de alimentos roubados e peças de veículos. Também chamou a atenção que a ausência de critérios para a escolha da carga roubada. Eles iam para a rua para roubar e escolhiam pelo simples fato do caminhão estar cheio. Eles usavam muita expressão, o pneu está arriado, então deve ter uma carga grande ali naquele caminhão. As investigações apontam que o grupo tinha um lucro médio de R$500 mil por mês com os crimes. A investigação de hoje eu posso dizer que é uma primeira fase, em que todos foram identificados nesses roubos e receptações. Mas ela vai continuar através de análise do material que foi apreendido, as circunstâncias em que foi apreendido e, com certeza, prosseguiremos com a investigação. Uma operação do Ministério Público de São Paulo prendeu hoje advogados suspeitos de levar informações de dentro para fora dos presídios a integrantes do PCC. Foram cumpridos 13 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão em São Paulo, Rondônia, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. Os advogados foram contratados após a transferência no ano passado do líder do PCC, Marcos Camacho Marcola, e outros 21 presos que foram levados para presídios federais. A transferência foi uma tentativa de impedir que os chefes da facção continuassem dando ordens de dentro da cadeia. Segundo o Ministério Público, os advogados intermediavam o pagamento de propinas a policiais, transmitiam cobrança de dívidas e até ameaças de morte a mando da organização criminosa. De acordo com a investigação, os advogados se envolviam em disputas entre eles que eram solucionadas pelo sistema de disciplina da facção. O GAECO apurou ainda uma parte da organização criminosa que se apropriava de moradias populares para uso de seus integrantes e familiares. Entre os presos na operação está o líder nacional da célula jurídica da facção. De São Paulo, Joyce Maffezoli para o Rede TV News. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e o Superior Tribunal Eleitoral decidiram que o primeiro turno das eleições municipais em Macapá será no dia 6 de dezembro. A decisão foi anunciada hoje pela manhã, horas depois de o estado enfrentar o segundo apagão. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, a nova falha no fornecimento de energia ocorreu durante a energização de uma linha de transmissão que liga duas subestações, e elas atendem 70% da cidade de Macapá. A falta de energia que atinge a população do Amapá desde o dia 3 de novembro tem prejudicado diversos comerciantes na região que não conseguem manter o atendimento por causa da instabilidade do abastecimento. Sem energia eu não consigo trabalhar o meu pet shop, a clínica, fazer os meus procedimentos. Não posso armazenar produtos porque eu não tenho resfriamento. Não posso ter os peixes, porque não consigo ter o aquário trabalhando. Não consigo fazer banho e tosa, porque não consigo ligar bombas, não consigo ligar secadores. Falo que vão voltar hoje, amanhã, tem um prazo até o dia 26, enfim. Ontem mesmo teve mais um apagão aqui. Em nota, o Ministério de Minas e Energia disse que o apagão ocorreu por volta das 9 horas da noite e que o fornecimento de energia no estado já se encontra em 80%, o mesmo nível do cenário apresentado antes do segundo apagão.
A chuva de hoje à tarde em São Paulo provocou transtornos na capital e na região metropolitana. E a repórter Carolina Riguengo está nas proximidades da Marginal Tietê e tem as informações. Dá para ver, Carol, que ainda não parou de chover. Boa noite para você. Oi, Mauro. Boa noite para você, para a Gabriela e para todos. Sim, não para de chover. Foi chuva a tarde toda e continua chovendo bastante. Todo mundo, se puder ficar em casa a essa hora, melhor, até por uma questão de segurança. Na zona leste, São Miguel Paulista teve as ruas alagadas, o que provocou lentidão no trânsito. Situação semelhante aconteceu no bairro Ipiranga, na zona sul, e em Pirituba, na zona oeste da cidade. Os motoristas que circularam pelo centro também tiveram que ter bastante paciência e também muita atenção e cuidado nesse final de tarde. Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção. E essa chuva super forte veio do interior paulista e castigou as cidades de Catanduva e Pirituba. A água invadiu várias avenidas. Motociclistas, como vocês veem aí nas imagens, foram ao chão e carros ficaram submersos. Já em Brotas, uma mulher morreu e outra ficou gravemente ferida depois de terem sido atingidas por um muro que desabou durante essa chuva forte de hoje à tarde. De São Paulo, Carolina Riguengo para o Rede TV News. Obrigada, Carol. Então vamos saber como é que fica o tempo amanhã em todo o país. A chuva continua amanhã entre o sul do Brasil e São Paulo. O tempo fica chuvoso e frio. Mínima de 15 graus em Porto Alegre e de apenas 13 em Curitiba. Frio fora de época também na capital paulista. Temperaturas entre 16 e 21 graus. As chuvas vão se espalhar mais uma vez por quase todo o país. No sul de Minas, os moradores da cidade de Santa Rita de Caldas foram surpreendidos por um princípio de tornado. O fenômeno, conhecido como nuvem funil, veio acompanhado de rajadas de vento, muita chuva e causou muitos estragos na região. E para amanhã, tem alerta de chuva forte com vendaval e até granizo entre o sul de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Tempo firme apenas em áreas do Mato Grosso do Sul e no Nordeste, entre o Ceará e Sergipe. Além do sol, faz calor, máxima de 32 graus em Fortaleza e Aracaju. Na capital do Mato Grosso do Sul, grande variação de temperatura. Começa com 17 graus e depois esquenta, chegando aos 29 graus. Ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível investindo apenas 75 centavos por dia é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 5.389.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 388.000 estão em acompanhamento. Até o momento, já foram registradas mais de 167.000 mortes provocadas pelo vírus. E também tem novidade da vacina chinesa Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan. Um estudo publicado pela revista científica Lancet apontou que o imunizante é seguro e produz anticorpos contra a Covid-19.
O estudo foi feito em 743 pacientes entre 18 e 59 anos durante as fases 1 e 2 dos testes. Um grupo recebeu a vacina e outro o placebo. 97% dos voluntários que receberam as 2 doses da vacina desenvolveram resposta imune depois de 28 dias. Nenhum paciente apresentou efeito colateral grave. A Coronavac está na fase final dos testes aqui no Brasil, onde 13 mil voluntários participam. Segundo o governo de São Paulo, o primeiro lote da vacina, com 120 mil doses, chega amanhã ao país. Para facilitar o registro das vacinas contra a Covid-19, a Anvisa aprovou uma norma para que as empresas interessadas enviem dados técnicos sobre os testes de forma contínua. Os laboratórios não vão precisar ter todos os documentos reunidos de uma vez para apresentar à Anvisa. A norma foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Agora veja como foi o dia dos candidatos à Prefeitura de São Paulo neste segundo turno. As informações com Guilherme Lopes. O atual prefeito, Bruno Covas, do PSDB, visitou pela manhã uma região de comércio que fica no Jardim Raineri, na Zona Sul. Ele se encontrou com apoiadores e aproveitou para conversar com moradores do bairro. Em seguida, foi até uma padaria do Jardim São Luís, que fica na mesma região. À tarde, Covas participou de uma entrevista ao portal de notícias Metrópolis e, no fim do dia, fez gravações da propaganda eleitoral. Bruno Covas ganhou apoio para o segundo turno das eleições de Celso Russomano, do Republicanos. Ele e o partido divulgaram nota conjunta declarando apoio à reeleição do candidato do PSDB. Já o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, fez nesta manhã uma caminhada ao lado de apoiadores pelo Largo São Bento, no centro de São Paulo. O candidato do PT, Gilmar Tato, e o candidato do PCdoB, Orlando Silva, participaram da agenda e declararam apoio ao candidato no segundo turno das eleições. O PDT também declarou apoio à candidatura de Boulos. À tarde, Guilherme Boulos participou de uma sabatina virtual promovida pelo jornal O Estado de São Paulo. E confira a pesquisa Ibope de intenção de voto para o segundo turno em São Paulo. O atual prefeito, Bruno Covas, do PSDB, lidera as intenções de voto com 47%. Já o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, aparece com 35%. A diferença entre os dois candidatos é de 12 pontos percentuais. Brancos e nulos somaram 14%. A pesquisa ouviu 1.001 pessoas entre os dias 16 e 18 de novembro e foi encomendada pelo jornal Estado de São Paulo e pela TV Globo. Vamos à pesquisa Ibope de intenção de votos para o segundo turno no Rio de Janeiro. O ex-prefeito Eduardo Paes, do Democratas, lidera as intenções de voto com 53%. Já o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, aparece com 23%. A diferença entre os dois candidatos é de 30 pontos percentuais. Brancos e nulos somam 21%. A pesquisa ouviu 1.001 pessoas entre os dias 16 e 18 de novembro e foi encomendada pela TV Globo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou hoje que o Poder Judiciário precisa aprimorar a área digital. Durante a primeira reunião do comitê que vai debater a segurança cibernética no Judiciário, Fux comentou os recentes ataques hacker ao Tribunal Superior Eleitoral e também ao Superior Tribunal de Justiça. E não podemos desconhecer uma realidade presente, que foram, digamos assim, os eventos que ocorreram no Superior Tribunal de Justiça, que ficou praticamente uma semana parado, e o Tribunal Superior Eleitoral, que também noticiou que houve problemas lá na apuração das eleições, em decorrência de, digamos assim, incidentes relativos à área digital que nós precisamos nos aprimorar. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda hoje em Goiás. Ele participou da entrega de 3 mil títulos de propriedade rural para assentados da reforma agrária. O evento aconteceu no assentamento Bom Sucesso e contou com a presença do governador do estado, Ronaldo Caiado. Os títulos vão beneficiar famílias de 57 assentamentos da região. A polícia do Rio de Janeiro identificou suspeitos de participação na morte do contraventor Fernando Inácio. 4 fuzis foram apreendidos na operação.
Segundo a polícia, um deles pode ter sido usado para matar Fernando Inácio porque deu positivo no confronto balístico. Outras 2 armas estão sendo analisadas. Também foram apreendidos coletes com brasão da PM, uma farda, um uniforme de cabo da PM, boné e coturno, um distintivo e uma mira laser. Os policiais chegaram até os armamentos depois de seguir os suspeitos pelas câmeras de segurança da região. Onde nós pudemos identificar o momento exato em que os autores entraram no veículo e se evadiram, e a partir daí construímos toda a rota do veículo até o destino final, em Campo Grande, num condomínio residencial, e cerca de 40 quilômetros de trajeto. O apartamento é da mulher do policial militar Rodrigo da Silva Neves, que está foragido. Ele pertence ao 5º Batalhão, na zona portuária. Outras 2 pessoas estão sendo identificadas. Fernando Inácio foi morto em uma emboscada no último dia 10, em um heliporto no Recreio, zona oeste do Rio. Ele voltava de Angra dos Reis, no sul fluminense, e havia acabado de desembarcar de helicóptero quando foi atingido na cabeça. A mulher dele também estava na aeronave, mas conseguiu escapar. A polícia investiga se o crime tem ligação com uma disputa familiar. Fernando era genro do bicheiro Castor de Andrade e disputava com o sobrinho dele, Rogério Andrade, o espólio do contraventor. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em São Paulo 3 pessoas suspeitas de furtar residências de famílias chinesas. As prisões aconteceram logo no início da manhã. Segundo a Polícia Civil, os bandidos furtaram pelo menos 25 casas de chineses no Distrito Federal. O grupo atuava desde 2015 e já havia praticado furtos nos estados de São Paulo, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina e Minas Gerais. Foram cumpridos 3 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão. 9 pessoas da mesma quadrilha já haviam sido presas em maio em outros 3 estados. Em São Paulo, além de dinheiro vivo, a polícia apreendeu 2 motos e carros de luxo. A operação contou com o apoio dos policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, da Polícia Civil de São Paulo. Eles ostentavam um patrimônio incompatível com seus rendimentos, já que não ostentavam qualquer ocupação lícita, e seus endereços também foram encontradas bebidas de alto valor, eram apartamentos bem estruturados. Os suspeitos são foragidos da Justiça de Minas Gerais e vão responder por associação criminosa e furto qualificado. Se condenados, podem pegar até 20 anos de prisão. Eles passavam por parentes das vítimas e, se aproveitando de suas características físicas, subiam facilmente nos prédios. E chegando na porta de cada apartamento, eles arrombavam, levavam tudo e depois fugiam aqui para São Paulo. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.